mensagem. Então, vamos lá. Vamos começar. Capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Capítulo 1, versículo 2 ao 4. E que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que eu acho interessante aqui, em primeiro lugar, se você quer vencer situações difíceis, aprenda isso. Primeiro, Neemias não deixou de ser humano. Ele não deixou de ser humano. Quando ele escuta o estado daqueles que sobraram do cativeiro em Jerusalém, ele chorou. Uma reação perfeitamente normal, vivenciar momentos negativos. As pessoas que não querem vivenciar isso, elas podem produzir feridas na sua alma, que vão trazer consequências terríveis. Além de enfermidades, deixa o seu estado emocional vulnerável. É importante você vivenciar lutos. É importante você chorar por situações de calamidade, por coisas que te atingem. Você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser crente, você pode ter muita comunhão com Deus, mas você não deixou de ser ser humano. E quando você quer fingir que é mais forte do que você é, aí a sua fragilidade aparece. Agora, uma outra coisa que eu vejo é que você não pode vivenciar o problema o tempo todo. Ele chorou e lamentou por muitos dias, mas não chorou e lamentou por muitos anos. Você não pode viver de luto a vida toda. Você encontra uma mulher, 28 anos, vestida de preto e com cara de choro. O que foi que aconteceu com você, minha filha? Fiquei viúva. É? Quando é que seu marido morreu? 10 anos atrás. O cara morreu há 10 anos, mas vem cá, quem morreu? Ele ou você? Ele morreu e você que está sendo enterrada? Você tem que chorar, lamentar, vivenciar, mas não pode ficar a vida toda chorando por coisas que você não vai mudar. Ele chorou, ele lamentou, e aí ele vai fazer uma coisa, tomou uma atitude certa. Porque tem até gente que vivencia, tem até gente que passa um tempo, né, e vivencia as emoções negativas, e vivencia o luto, mas não toma a atitude certa. Ele vem e toma uma atitude certa. Diz aqui o texto, aqui ó, eu chorei, versículo 4, e lamentei por alguns dias, aí vai, estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Diz Provérbios 16:1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ele foi buscar a Deus para aquele problema. Ele foi buscar em Deus a solução, a saída, a direção, para ele tomar atitudes. E é impressionante a oração de Neemias, que vai do versículo 5 até o versículo 11. A oração dele tem alguns elementos fundamentais que está faltando na oração de crentes. Primeiro, a oração de Neemias tem reconhecimento da soberania de Deus. Apenas só o início. Versículo 5. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Aqui, ó, ele reconhece a soberania de Deus. A oração de Neemias tem confissão. Olha o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço diante de ti,
de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. A oração de Neemias tem confissão. Não são os outros, nós. Essa situação é porque nós pecamos. Não fica transferindo o erro da tua família para os outros, não. Você faz parte do pacote. Está aqui Neemias, ó. Eu e a casa, essa situação está assim, porque eu e a casa de meu pai temos pecado. Terceiro lugar, que eu acho muito interessante na oração de Neemias, é que Neemias ora com a palavra. Olha o versículo 8. Lembra-te, pois, a palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardeis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Ele está orando com a palavra. Ele está orando com a palavra, meu irmão. Você tem que orar com a palavra. Senhor, aqui está escrito a tua palavra. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Jeremias 1,12. Romanos 3,4 diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. 2 Timóteo 2,13 diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Pegue a palavra, ore com ela. Senhor, olha o que está dizendo aqui a tua palavra. É promessa da tua palavra. Eu tenho sido justo, eu tenho sido reto. Senhor, a tua palavra diz, aqui estão as promessas para o justo, aqui estão as promessas para aqueles que se quebrantam, aqui tem a promessa para aquele que crê em ti. Ore com a palavra, meu irmão. Porque Deus vela por ela. E em quarto lugar, a oração de Neemias tem objetividade. A oração dele tem objetividade. Olha o versículo 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. É a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ele está pedindo a Deus que dê graça quando ele chegar diante de Artaxerxes, diante do rei. Como é que é a sua oração? Senhor, tu sabes. Por algum acaso Deus é desmiolado para não saber? É demente? Você tem que estar lembrando que Deus, Senhor, tu sabe? Claro que Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. Filipenses 4,6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações com ações de graças. A oração tem que ser dita para Deus em tudo. E com objetividade. O que é que você quer? Qual é o teu propósito? Qual é a resposta? Detalhe aí, o que é que te incomoda? Qual é o teu pecado? Qual é a solução que você precisa? Agora, queridão, nós vamos ver que uma das coisas para mim mais sensacionais nesse texto é o capítulo 2. Vamos ver como é que Deus não menospreza o potencial humano. E como o potencial humano, aliado com o poder de Deus, são ingredientes fundamentais para se vencer situações difíceis.